Paz do Senhor, irmãos, boa noite, amém? Vamos nos colocar de pé, vamos dar início a estudo de ensino e hoje está bem calor. O Senhor venha nos dar graça, amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos nesta noite agradecer e engrandecer o nome do Senhor. Papai, em nome de Jesus, que o Senhor venha fortalecer as nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa derramar a Tua graça sobre nós, nos cobrir, nos revestir com Teu precioso sangue, em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar? Nós vamos dar continuidade ao estudo do Apocalipse. E eu observei no canal que o estudo da aula 2 só copiou a primeira parte. Na hora da gravação nós tivemos um problema e só foi uma parte que só foi uma pequena introdução. Então eu vou ler rapidamente um pequeno resumo para poder situar os irmãos para o estudo de hoje. E na aula 2 nós demos o tema coisas últimas ou últimas coisas. Lembra, Emanuel? Sobre o que o Apocalipse estuda, né? Estuda o quê? Coisas últimas ou últimas coisas? Podem até estudar as duas. A grande questão é a gente saber discernir o que é última coisa e o que são coisas últimas. Última coisa são coisas que vão acontecer por último, como se estivesse narrando o fim dos tempos. E a gente vê Apocalipse assim, o fim, né? O escatom, o fim, o estudo do fim. E coisas últimas são as coisas que dão significado à nossa existência. Últimas coisas, e estuda as coisas que dão significado do que vai acontecer por último, como se estivesse narrando o tempo do fim. E isso é últimas coisas, narrando o tempo do fim. Vamos dizer assim, últimas coisas é igual à narração do tempo do fim, do fim dos tempos, final do mundo. E coisas últimas significa a razão da existência. Jesus é a resposta para as nossas últimas perguntas. Dá sentido à nossa existência. São as coisas mais importantes para nós. Coisas últimas traz uma ideia existencial, traz uma ideia de esperança. Que é esse meu desafio, transformar o Apocalipse em esperança e não medo. Por quê? De uns tempos para cá, colocou-se o Apocalipse como o livro do medo, livro de medo, né? O livro foi proibido, livro que ninguém se entende. Na realidade, ele foi revelado e a gente entende ele, né? E é muito melhor você vê-lo como um livro de esperança, como uma carta de amor que está levando esperança às 7 igrejas que estavam em pecado, né? Mas que tem coisas últimas ali para ser oferecida e dar razão à existência delas, que vai tirá-la do pecado como prêmio se elas ouvir o que o Espírito diz a cada uma delas, ok? É assim que a gente precisa ver. Falamos também sobre a questão do que é o tempo, porque o passado a gente estuda para dar esperança ao nosso presente, mas o presente já não é, e o futuro a gente não sabe. Que tempo é esse? Se o futuro não existe, como que eu vou estudar o futuro? E aí a gente começa a entrar num monte de coisas, num monte de assuntos filosóficos que não cabem aqui. Mas o tempo, na realidade, o futuro, ele é incerto e torna-se incompleto e acaba sendo inacabável, mas que a gente entende que as últimas coisas que o Senhor nos diz é de viver uma vida abundante agora no presente para poder colher lá na frente. A lei da semeadura, aquilo que a gente planta, a gente colhe exatamente o futuro. Estudamos sobre o céu também, falamos sobre essa questão do nosso lar, e muita gente tem o céu como aquele que o céu é a resolução, o céu e o inferno é a resolução dos nossos problemas. Se a gente viver bem, nós vamos para o céu, resolver o problema.
Mas se a gente faz coisas más, nós vamos para o inferno. Resolveu o problema. E isso nos faz perder a esperança. Nós estamos no Setembro Amarelo, né? Então, uma pessoa que está sem perspectiva de vida e que ela está ali pensando no suicídio, ou que ela vai cometer o suicídio, ela já tem decidido na mente dela: ou eu vou para o céu, ou eu vou para o inferno. Ela não tem esperança, mas ela tem já ali a decisão. E a esperança, na realidade, ela é um universo de probabilidades. Ela é um universo de coisas que a gente espera, não é? Então, se eu dou resposta ao futuro, e se eu digo que é o fim, ou é céu ou é inferno, eu acabo perdendo a esperança, e tanto faz um como outro, porque eu não conheço nenhum e nem outro. Certo? Ok? Tá dando para compreender direitinho, para a gente poder situar aqui o nosso estudo, que nós vamos estudar hoje, o tema de hoje, a aula 3 de Apocalipse hoje, são as 7 igrejas da Ásia, e nós vamos ler um pouquinho a Bíblia. Então abram aí a palavra do Senhor no livro de Apocalipse, no capítulo 1, a partir do versículo 9. Por que era necessário entender esse contexto da aula que a gente acabou de ver aqui, da aula 2? Porque a mensagem de Apocalipse, ela precisa ser entendida como uma mensagem de esperança, como uma mensagem que é de amor, como uma mensagem de resgate. E as 7 igrejas da Ásia, em toda ela tem um único formato. Todas elas possuem o mesmo formato de carta e o mesmo propósito para todas, que é o convite ao arrependimento, certo? Então vamos começar do começo, amém? Vamos começar do começo para não nos prejudicarmos no entendimento. Vamos para Apocalipse no capítulo 1, versículos de 9 a 20, que vai nos dar a descrição do Filho do Homem. Eu vou ler com a igreja apenas o versículo 13, mas em casa vocês podem, e aí mesmo sentados vocês podem ler um pouco mais. Apocalipse, capítulo 1, dos versículos dos 9 ao 20, nós vamos ver as características do Filho do Homem. Por que a gente precisa saber delas? Já já a gente fala. Versículo 13 diz assim: e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma veste comprida e cingido pelo peito, como cinto de ouro. Amém? Filho do Homem. E a partir do versículo 9 a seguir, começando aqui no versículo 13, nós vamos perceber 10 características desse Filho do Homem, que está também lá em Daniel, no capítulo 7. Os dois livros, Apocalipse e Daniel, eles trazem a mesma descrição do Filho do Homem. Só que não assim tão bem descrito como está aqui no livro de Apocalipse, com 10 características. Tanto Daniel quanto Apocalipse vão dizer que o Filho do Homem, ele era um filho sofrente, figura celestial, cheio de glória, que não vai sofrer, mas que vai reinar na função de juiz. E esse Filho do Homem possui 10 características descritas aí no Apocalipse. A primeira, se vocês for verificando aí, for lendo e acompanhando conforme a descrição que eu vou falando, vocês vão ver elas. Primeiro, voz como de trombeta, voz como de muitas águas. Segundo, suas vestes eram até os pés, usava cinto de ouro firme ao peito, a cabeça e cabelos brancos como a lã, como a neve, olhos como chama de fogo,
pés como latão reluzente, como refinado numa fornalha. Na sua destra tinha 7 estrelas, ou os 7 anjos da igreja. Da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, rosto como o sol em seu momento mais resplandecente e forte, que é aquele sol da aurora, aquele sol matinal, que é aquele sol que você não consegue olhar, que a Bíblia chama de sol da justiça, ou esse sol resplandecente. Já viu aquele sol de manhã? Um sol forte que raia assim. Quando você vai viajar, você não consegue ver nada. É mais ou menos assim que descreve o Apocalipse também. O primeiro e o último, o que vive e que foi morto, e o que vive eternamente, e o que tem as chaves da morte e do inferno. Esse é o Filho do Homem. Por que a gente está falando essas 10 exceções no início? Porque cada carta, as 7 cartas escritas, todas elas iniciam com uma característica do Filho do Homem. Ora ele é aquele que tem voz com muitas águas, ora ele é aquele que aparece com a boca que tem a faca de dois fios ou de 2 gumes, ora ele é esse raio de sol, ora ele é o que diz o amém, ora ele é o que tem os pés como latão reluzente. Então assim, há uma introdução no capítulo 1, dos versículos 9 ao 20, descrevendo, dando as 10 características do Filho do Homem, que é o próprio Cristo, e depois essas 10 características elas vão manifestar em cada igreja. Não se manifesta todas, mas se manifesta uma ou 2 características dessa a cada igreja que é escrita, a carta de amor, a carta de esperança. Outra questão que nós temos que nos atentar bem é que Apocalipse 2 e 3 vai nos mostrar algo muito interessante. Eu estou lendo porque a memória não está mais lá, essas Coca-Cola. Era bom se eu tivesse um quadro para ir olhando e mostrando, que aí vai lembrando melhor, né? Aplica-se a técnica do sanduíche. Já viram como é que é o sanduíche? Para poder entender as cartas da Igreja da Ásia. O sanduíche, quando você faz, você pega um pão, né? Aí você coloca hambúrguer, o hambúrguer vai no meio, né? Antes você faz uma salada, um queijo, um ovo, hambúrguer, queijo, salada de novo, bacon, tomate, e fecha. Não é assim que a gente faz sanduíche e fecha tudo aquilo para a gente degustar. A carta às 7 igrejas da Ásia, ela utiliza essa técnica do sanduíche. O que é isso? Trocando em miúdos para a gente poder entender melhor. Ressalta o que é bom e ressalta o que é ruim, e depois dá o prêmio ou a recompensa. Ou seja, a técnica do sanduíche. Primeiro eu falo o que é bom, depois eu mostro aquilo que está ruim ou o pecado, depois eu dou a recompensa e o prêmio se arrepender. Fecha tudo e fica uma delícia para degustar, e o resultado final é o prêmio, é a vitória que cada igreja vai receber. Então, para entender, ela foi escrita dessa forma. Ela sempre primeiro, ela representa, que é o sanduíche, né? Ela apresenta as qualidades de quem ele conhece. Essa igreja que é uma igreja fervorosa, animada. Porém, aí ele apresentou o que era bom, e ele começa a apresentar os defeitos, os pecados. Porém, deixou o primeiro amor, né? Abandonou o primeiro amor, fechou? Mais um ingrediente aqui desse sanduíche, né? Mas ela não abençoa, ela não compactua com as obras dos nicolaítas, né? E se arrepender e voltar da onde caiu, eu dar-te-ei a coroa da vida. Então é assim que a gente começa a entender melhor as cartas às 7 igrejas. A intenção das cartas às igrejas não é de condenação. Eu acredito que todos nós líamos as cartas às 7 igrejas como condenatórias, né?
A condenação de Éfeso, a condenação de Pérgamo, a condenação de Esmirna, a condenação de Sardes, a condenação de Laodiceia, a condenação de Tiatira, e a gente ia lendo, né, já percebendo de cara a condenação dela. Só que a realidade não é uma carta condenativa, e sim uma carta de correção, uma carta de esperança, para garantir que a igreja receba o prêmio final. Descreve a realidade de uma igreja muito humana, uma igreja que tinha pessoas que buscavam o Senhor, igrejas que tinham pessoas que estavam em pecado, igreja que possuía um pastor, e esse pastor que estava recebendo uma carta, igrejas que tinham suas fortalezas, igreja que tinha suas debilidades, terminava sempre com uma mensagem de esperança, motivando elas a se arrependerem para poderem receber o prêmio celestial. Toda igreja, ela é humana, mas que tem um pastor que está pastoreando elas, que quer ver elas vencerem. Essa é a ideia das cartas às 7 igrejas. Foi escrita a elas, é uma igreja humana que tem suas debilidades e que tem suas fortalezas, e que também possui um pastor que recebe da parte do Senhor o recado de Deus, que quer transmitir à igreja, porque quer desejar que a igreja seja vencedora. Amém? Mas antes é cutucado do altar para a igreja, né? De cima para baixo que começa, é daqui para lá. Transforma aqui para transformar lá. Beleza? Eu estou correndo, tá dando para entender? Então, assim, essas 7 igrejas escolhidas, Éfeso, Esmirna, Filadélfia, Laodiceia, Pérgamo, Sardes, Tiatira, essas igrejas, elas foram escolhidas porque elas formavam um semicírculo na Ásia Menor. Ela formava um semicírculo como se ela fosse um coração ali da Ásia, o centro da Ásia. E a capital desse centro seria Éfeso, por isso que é a primeira a receber a carta, porque ela é considerada a capital. Então, assim, ela formava um círculo e essas cidades davam acesso às outras, e cada uma possuía uma característica. Cada uma tinha sua característica geográfica, tinha sua característica econômica, tinha sua característica política, tinha sua característica de pecado, e o prêmio que está relacionado a todas elas se relaciona com essa questão geográfica e econômica. E a cada uma, de acordo com aquilo que o Senhor quer falar com ela, apresenta uma característica do Filho do Homem logo no início. Beleza? E por que aparece muito 7? Alguém pode me dizer? Número da perfeição. O que mais? Diz que é o número de Deus, é o número da plenitude, né? Exatamente. 7 significa o número da plenitude, significa o número da perfeição. É o ensinamento perfeito que está sendo aqui transmitido às 7 igrejas da Ásia, ok? Todas as cartas têm o mesmo padrão de escrita e seguem exatamente essas 5 características. Primeiro, inicia com o nome da igreja, né? Se observar aí no capítulo 2, escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Todas elas vão iniciar primeiramente com o nome da igreja. Segundo, o nome do remetente ou característica do Filho do Homem, que são aquelas 10 que a gente citou no início, com a ideia de exaltar o nome de Cristo, com a ideia, por meio desse símbolo, também apresentar a Cristo, né, as características desse Filho, as virtudes dele. Terceiro, as características das igrejas, as virtudes e seus defeitos. Então, primeiro inicia com o nome da igreja, segundo mostra a característica do Filho do Homem, e terceiro mostra as suas virtudes e os seus defeitos. Quarto, A característica do homem, que era dada a cada carta da igreja, era de acordo com aquilo que a igreja estava passando? exatamente, de acordo com a autoridade que Cristo queria exercer naquela igreja. Certo?
Aí tu traz água para mim. Continuando. Quarto, o prêmio ou recompensa ou promessa. Ao que vencer, dar-te-ei vestes brancas, ou dar-te-ei uma pedra, ou escreverei o teu nome no livro da vida, ou vai sentar comigo à mesa, ceará comigo, eu com ele, ou comerá do maná, e etc. Né? São dos prêmios que são distribuídos aí a essas igrejas. E por fim, finaliza sempre com o hebraísmo. O que é hebraísmo? Um estilo, uma figura de linguagem, um estilo literário. Sempre encerra assim: o que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. É a mesma coisa, diz assim: olha, gente, ouça o que o Espírito está dizendo, passe a escutar, passe a praticar, escuta o que Cristo está dizendo. Estou falando para você, estou te advertindo, estou mostrando o teu pecado, muda de procedimento, faz o que Cristo está falando, né? E o interessante é porque cada um vai ter os seus insights, vai ter seus entendimentos. Então ouça, mude, pratique, faça, porque tu vai vencer. E se tu vencer, tu vai receber esse prêmio, essa recompensa. Ok? Então quais são as características das cartas? Primeiro apresenta o nome, certo? Segundo, a característica do filho do homem. Terceiro, a característica da igreja, né, descrevendo as suas virtudes. Quarto, o prêmio. E sempre finaliza: tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos aprender como é que são as estruturas dessa carta? Primeiro, apresenta o nome da igreja. Segundo, a característica do filho do homem. Terceiro, as características da igreja, seus defeitos, qualidades, né? Quarto, o prêmio, né, que cada uma vai receber. E quinto, tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então todas elas, obrigada, vai seguir esse padrão. Mas são só questõezinhas práticas. Estão observando que é uma coisa de esperança, a gente está abrindo a visão, não é? Não é? Então, as advertências e elogios e prêmios estão ligados, a gente até falou, as características geográficas e econômicas de cada igreja. Então, vamos lá para Apocalipse, capítulo 2, versículos de 1 a 7. Vamos começar com a igreja de Éfeso. E aí eu vou ler, porque eu vou lendo mais rápido para poder ir fazendo as pontes aqui, beleza? Tá dando para entender, né? E agora vocês vão passar a entender melhor as cartas das igrejas. Vocês vão ver que ela vai sempre iniciar com o nome da igreja. Vocês vão ver que ela vai sempre mostrar as características do filho do homem. Depois ela vai mostrar as características da igreja, as virtudes e os defeitos. Depois ela vai dizer o prêmio de cada uma que se arrepender. E depois vai finalizar: o que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Beleza? Todas elas vão seguir esse padrão. Certo? Então, primeira igreja, Apocalipse 2, do 1 ao 7. Acompanha aí na sua Bíblia. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso, nome da igreja. Isso diz aquele que tem à sua destra as 7 estrelas que anda no meio dos 7 castiçais, característica do filho do homem. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e o não são, e tu já achastes mentirosos, e sofrestes e tem paciência, e trabalhaste pelo nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixastes a tua primeira caridade, o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, e se não se arrependeres. Tens, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais também eu aborreço. Até aqui, características da igreja.
suas virtudes e seus defeitos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E aqui o hebraísmo. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. O prêmio. Ok? Perceberam agora como é que fica? E nós vamos encontrar isso em todas elas. Agora, explicando melhor sobre a igreja de Éfeso. Nós já estudamos as cartas das 7 igrejas, estudamos cada uma delas, então eu vou dar apenas uma pincelada para dar um lembrete em coisas principais do texto. A igreja de Éfeso era a capital do reino imperial, como eu falei para vocês. Era a cidade mais importante, era como se fosse a igreja mãe, que originou todas as outras. A crítica que é esse pecado é porque eles tinham perdido o fervor, tinham perdido o amor espiritual. E aí a sentença que Cristo decreta era que tiraria o candelabro, que tiraria o castiçal, que significa a presença de Deus, ia ser retirada do meio deles. Já pensou? Que coisa mais difícil, né? Mas, né, essa advertência ou essa sentença tinha algo interessante, porque diz que eles aborreciam as obras dos nicolaítas, né? E a gente pensa que a obra dos nicolaítas é fruto da rebeldia de Nicolau, do diácono Nicolau, que está lá em Atos no capítulo 6. Lembra quando tinha lá a briga que existiam povos convertidos, né? E aí os gentios estavam se convertendo também, e aí parece que estava tendo uma acepção de tratamento, aí as viúvas não estavam sendo bem tratadas e os apóstolos só queriam pregar, não queriam cuidar das viúvas, não queriam cuidar dos órfãos, não queriam cuidar da igreja local, eles só queriam ficar pregando e tinha um monte de serviço para fazer e eles não faziam, e os apóstolos disseram assim: não é digno a gente parar de pregar e servir as mesas. Faça o seguinte: escolham dentre vós 7 homens cheios do Espírito Santo, com sabedoria e tal. E dentre eles foi escolhido Nicolau, Barnabé, tem o Estevão, Procópio, uma coisa assim, não sei se é Procópio o nome, e foram escolhidos lá os 7 diáconos. E na realidade não existe um relato histórico que diga, que afirme que Nicolau se rebelou e que deu origem às obras dos nicolaítas, né? Há deduções por ser nicolaítas. Só que no Antigo Testamento, em Isaías, no capítulo 4, versículo 1, e em Números, capítulos 22 e 24, no hebraico vai existir obras de Nicaô ou Nical. Que é isso? São obras de pessoas que comem coisas impuras, que comem animais impuros. Lembra que na época da lei tinha animais que não podiam ser comidos? Então, que se misturam com a impureza, que cometem a prostituição e que aí nasce uma seita daí Nicolaitas, né? E aí há um documento histórico sobre isso, e há uma questão também contextualizada biblicamente, mas que não difere muito dessa obra de apontamento, de acusação do serviço que o pastor não deve fazer. Porque muitos perseguem tanto o pastor, perseguem tanto porque como ele é o pastor, e aí aquilo que é para o diácono fazer, aquilo que é para o secretário fazer, aquilo que é para o louvor fazer, aquilo que é para a tia das crianças fazer, aquilo que é para o vigia fazer, aquilo que é para as funções eclesiásticas, as funções diversas que existem na igreja fazer, acusa, a gente faz tudo isso e o pastor fica só lá em cima pregando, só quer pregar. Não vem aqui ajudar na faxina, não vem aqui ajudar nisso ou naquilo, não faz isso. Eu quero ver se a gente sair e deixar ele fazendo sozinho, se ele vai dar conta de fazer tudo isso sozinho, né? E isso é rebeldia, isso é nicolaíta também,
né? E aí a igreja de Éfeso, por mais que ela tivesse perdido o fervor, mas era uma igreja que aborrecia esse tipo de obras. Outra questão também que se relaciona a essa questão das obras de Nicolaítas, relaciona a se prender aos costumes antigos, se prender a questões antigas, a questões de tradições, se relaciona a pessoa não querer se sujeitar a uma nova administração, um novo pastoreio, uma nova liderança, um novo tempo, né? E aí ela se prende muito à tradição e acaba se contaminando e não quer se contaminar e com muitas coisas e não quer se misturar e vira uma bagunça de doutrina. Na época de fulano pregava assim, tipo assim, na época de fulano eu não podia usar saia, agora vem outro, diz que eu posso usar, e começa um monte de questões que contaminam o corpo de Cristo, e muitos digerem essa contaminação e vão perdendo o primeiro amor e vão desanimando na obra do Senhor. Eu acredito que as obras dos nicolaítas, elas funcionam dentro da igreja para provocar essa perca do fervor espiritual. Então tem que buscar, né? Então, e fala muito sobre essa questão de comer coisas indesejáveis, né? E de prostituição, ok? O prêmio, a árvore da vida, porque a ideia judaica, eles ainda acreditavam muito na questão da imortalidade. Então aí eles viam a questão que aconteceu lá atrás com Adão e Eva, né? Que comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal, mas eles acreditavam que se eles tivessem comido da árvore da vida, eles teriam o poder da imortalidade. Então, assim, eles anseiam por essa imortalidade. Por isso que esse prêmio foi dado a Éfeso, pela ansiedade judaizante da imortalidade. Próxima igreja, Apocalipse capítulo 2, versículos do 8 ao 11. Igreja de Esmirna. Fala assim, Esmirna. E ao anjo da igreja que está em Esmirna, nome da igreja, né? Escreve: isto diz o primeiro e o último que foi morto e reviveu, característica do Filho do Homem. Eu sei as tuas obras e tribulação e pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Nada tema das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Característica da igreja: ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida. O prêmio: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, que é o hebraísmo, né? O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Ok? Esmirna, a igreja que mais foi perseguida. Esses 10 dias que cita aí no texto significa tempo completo. Não quer dizer que foi exatamente 10 dias. Foram só 10 dias de perseguição, foram só 10 dias de tribulação. Não, podem ter durado 15 anos, podem ter durado 10 anos, podem ter durado só um ano, mas 10 dias não é literalmente. E eles estavam sempre com a esperança do 11º dia, do dia que ia acabar aquela tribulação. E eles tiveram paciência de passar por essa tribulação. E isso era um reforço de se manter firme. Não é qualquer um que é Esmirna, né? Que aguenta a tribulação, que aguenta a perseguição, porque eles foram
tremendamente perseguidos. Quando fala desse prêmio, da coroa da vida, é porque na cidade de Esmirna, quando entrava, existiam diversos tipos de coroas, e essas coroas eram valiosas, mas tipo, como se fossem muito ricas, né? E mesmo assim, não eram salvas, não iam ser salvas por causa daquelas coroas, mas se recebessem o prêmio pela vitória de se permanecer firme na tribulação, na perseguição, eles não iam ter só aquela coroa corruptível, mas eles iriam receber uma coroa incorruptível, que é a coroa da vida, a coroa que daria a eles acesso a vida eterna. Foi a que mais sofreu. Domiciano era o imperador nessa época e ele mandava, fez em Esmirna uma prisão e nela ele torturava muita gente, né? Torturava, matava, perseguia, né? Fazia muitas coisas difíceis nessa época, mas muitos receberam a coroa da vida. E essa coroa da vida ainda se mantém firme a ideia da imortalidade. Ok? Vamos para a terceira igreja, a igreja de Pérgamo. Apocalipse 2, versículo 12 ao 17. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Eu sei as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome, e não negastes a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Assim tens também que seguem a doutrina dos nicolaítas, os que eu aborreço. Arrepende-te, pois quando não em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E ao que vencer darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e não uma pedra, um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. A igreja cheia de pecado, pode observar que ela tem mais pecado do que Esmirna e do que Éfeso, e é a que mais tem prêmio para receber. Tem maná, tem pedra, tem novo nome. Parece que assim, né? Quanto mais peca, mais superambudou a graça do Senhor sobre a vida, né? E Pérgamo aqui, ele tá todo misturado, né? Ele tá todo perdido. Pérgamo aqui, ele tem a seita dos nicolaítas, de Balaque, de Balaão, da prostituição. Já havia esse aborrecimento, e eles continuam misturados ali nessa confusão de comidas impuras, de idolatria, de prostituição. São cristãos, mas estão comendo qualquer porcaria e praticando coisas impuras. São cristãos, mas não são da sinagoga de Satanás, porque ela é considerada o trono de Satanás, ou sinagoga de Satanás, ou templo de Satanás. Porque nessa época, o imperador Domiciano, com a ideia que Nero havia implantado muito antes, Nero provocou um grande incêndio, colocou a culpa na igreja, e aí Domiciano pegou essa história aí do tempo, desses aborrecimentos, dessa mentira, e decretou a partir desse momento culto ao imperador. Então tinha muita igreja, para não ser fechada, para as portas não serem fechadas, que estavam cultuando. E além de estarem cultuando, fazendo culto ao imperador, existiam essas questões
de serem cristãos, mas comiam coisas impuras, comiam porcaria e praticavam coisas impuras, e aí ainda tinha a obra da idolatria, e isso começa com além do culto ao imperador, ainda existia um outro deus chamado Esculápio, e aí isso tudo, a tradição romana começou a ser restaurada, e aí os judeus, eles odiavam tudo isso, mas tinha uns que estavam misturados com tudo isso e virava aquele negócio, e aí Deus faz essa promessa desses 3 prêmios, sendo identificado, por exemplo, como maná escondido, como um dos sinais, porque um dos sinais que os judeus verdadeiros esperavam era essa promessa do Messias, que significava vida e salvação. Maná significa vida e salvação. Nós vamos observar que foram aquela multidão no deserto alimentados com maná. O maná deu vida e deu salvação ao povo no deserto. Por isso que Cristo, no Novo Testamento, multiplica os pães, justamente para dar o sinal de que ele era o maná que veio, o Messias que veio dar vida. Não era o imperador, não era a comida sacrificada que eles estavam comendo, não era a idolatria que eles estavam cometendo. Eles tinham que abandonar tudo isso para poder receber esse prêmio do maná escondido. Esta era uma das evidências que eles esperavam. A pedra branca, uma ideia apologética, uma ideia de serem defensores da fé, defensores do evangelho, lutar pela fé, defender o evangelho, a doutrina, seria um símbolo de luta, deveriam lutar para que recebesse novo nome. A grande questão é que quem lutava para receber esse novo nome, para receber essa pedra branca, para receber do maná escondido, eles eram perseguidos, presos e eram com certeza ali maltratados, e muitos não queriam passar por isso, ok? Essa é a igreja de Pérgamo, pé na igreja e o pé no mundo. Diz que é cristão, mas está todo misturadinho, né? E hoje em dia se faz muita confusão com essa questão. Eu não vou ser religioso, né? E aí faz coisas que, tipo assim, fica numa fonte bebendo água doce e salgada, mas nós sabemos que de uma mesma fonte não pode ralar as duas coisas, ou ela é doce ou ela é salgada, né? Ou eu sou crente ou eu não sou, ou eu sou puro ou eu não sou impuro, ou eu sou santo ou eu não sou santo, eu sou pecador ou não sou pecador. Pecador nós vamos ser o resto das nossas vidas, isso é fato, né? Mas eu aborreço essas obras e me mantenho firme. Próxima igreja de Tiatira, Apocalipse capítulo 2, versículos 18 ao 28. E ao anjo da igreja de Tiatira escreve: isto diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras e a tua caridade, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas tenho contra ti o tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. E dê-lhes tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Eis que porém numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes, os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Mas eu vos digo que a vós e aos restantes que estão em Tiatira, e a todos quantos não têm esta doutrina e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei, mas os que tendes, retendes até o que eu venha. E ao que vencer e guardar até o fim nas minhas obras, e lhes darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai. Dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito
diz às igrejas. Essa igreja de Tiatira é uma das cartas mais longas, né? Percebem que até aqui a linha de pecado está bem relacionada aos pecados das seitas do Nicolaíta e de Balaque, comidas impuras e prostituição. Essas comidas impuras, eu costumo pensar que pode ser muito parecido com experimentar doutrinas impuras também, né? Porque o que mais tem acontecido hoje é exatamente isso: conhecimento falso, doutrinas falsas, ensinamentos errados, né? E era o que mais acontecia aqui nessa igreja. Estava tendo uma mistura. A mulher que se diz profetiza, Jezabel, ela acabava dizendo ali no meio daquela igreja que a fornicação não era pecado, que poderia sim prostituir, que, né, podia continuar vivendo dessa forma. Quantas igrejas têm achado essa prática normal? E não é. Jezabel, ela vem na igreja de Tiatira, fazendo esse acabamento na igreja, né, de Tiatira. A seita de Jezabel incitava a fornicação dentro da igreja. Incita-se aqui também a manter uma mente firme, constante e pura. Ou seja, Tiatira vem incitar uma mente frágil, uma mente medrosa, uma mente insegura, uma mente inconstante, uma mente impura. E através de Cristo, através do que Cristo vem dizer à igreja de Tiatira, vai incitar a ter uma mente firme, constante e pura. Ok? O prêmio para quem vencer todas essas questões que Jezabel está colocando na igreja de Tiatira: o poder e a capacidade para julgar as nações. Porque quando o nosso telhado é de vidro, a gente não pode julgar ninguém, né? Ou quando eu não construo nada, eu não posso criticar ninguém. Aliás, não aceitem crítica de quem não constrói nada. Ok? Então, assim, aquele que vencer, Deus vai dar o poder e a capacidade para julgar as nações, se eles forem firmes e constantes. Capacidade de discernir entre o bem e o mal, e assim vencerem. Ok? Vamos para a igreja de Sardes, no capítulo 3, versículo do 1 ao 6. E ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tem nomes de quem vives e está morto. Sê vigilante, confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te, e se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? 7 Espíritos. Que trem é esse? Né? Já pensou? Deus é assim, tem 7 Espíritos. Isaías capítulo 11, versículo 2, vai falar o que é esse 7 Espírito. É o espírito de entendimento, de conselho, de fortaleza, de conhecimento, de sabedoria e de temor. Espírito de entendimento, conselho, fortaleza, conhecimento, sabedoria e temor. Esses são os 7 Espíritos que está aqui falando a igreja de Sardes. Uma igreja que tinha um corpo de quem vive, mas estava morta e não estava vigiando. Ela foi pega de surpresa. Aquela visita inesperada que chega na casa da gente nos pega de surpresa, né? Assim, Sardes foi pega de surpresa por não ser vigilante. Quem visitou ela? O entendimento,
o conselho, a fortaleza, o conhecimento, a sabedoria e o temor. E a ideia aqui começa aquela ideia do livro da vida, do ser cortado, do ser retirado. Sardes não vigilante, foi pega de surpresa pelo Espírito de Deus, conhecida como a cidade da fábrica do tecido de lã, rica. Por isso o prêmio está relacionado a andar de vestes brancas. Vestes brancas quer dizer vestes de santidade, vestes de arrependimento, nova vida, pureza, espiritualidade viva, vida de santidade, que valeria muito mais a pena para ter como um sinal de vida eterna o seu nome escrito lá, do que apenas ter a riqueza do que aquela igreja poderia ter através do que poderia existir naquela cidade. Vale muito mais a pena você dar ouvidos aos 7 espíritos, você buscar entendimento, você buscar conselho, você buscar fortaleza, você buscar conhecimento, você buscar sabedoria, você buscar temor e se manter vigilante, porque Cristo virá e pode nos pegar de surpresa. Então, quer se manter vivo? Busque os 7 Espíritos de Deus para a tua vida. Busque entendimento, busque conselho, busque fortaleza, busque conhecimento, busque sabedoria, busque temor. Amém? Próxima igreja, Filadélfia. Apocalipse, capítulo 3, versículos 7 ao 13. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre ninguém fecha, e fecha ninguém abre. Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardastes a minha palavra, e não negaste meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados e a teus pés, e saibam que eu te amo. Como guardastes a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer eu farei coluna no templo do meu Deus, e ele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A essa igreja, a característica dela que diz que tinha pouca força, porém ela guarda a palavra, não nega o nome do Senhor, ela tem promessas, né? Parece que 6 promessas aqui essa igreja tem. A igreja de Filadélfia era local aonde tinha os judaizantes. Quem eram os judaizantes? Quem conhece os judaizantes? O que é isso? Vocês já ouviram falar? Judaizantes eram aqueles judeus que se converteram ao cristianismo, mas que não queriam largar da prática da lei dos judeus. Queriam manter a circuncisão, queriam manter algumas coisas de prática da lei. E aí o que acontece? Aí Paulo, por exemplo, se estressava com os judaizantes, como se estressava como Jesus se estressava com os fariseus, como Jesus se estressava com os saduceus, como Jesus se estressava com quem era hipócrita, como Jesus se estressava com quem cometia esse tipo de pecado. Então Paulo também se estressava com os judaizantes, porque se converteram ao cristianismo, mas não queriam deixar, sabendo que Cristo era o único meio de salvação e a graça era a maior ali naquele momento. Por meio da graça nós somos salvos. Efésios diz, né? Por meio da fé, das obras, a graça do Senhor é maior que a lei. Nessa igreja
acho que eu falei tudo. O prêmio a ela, se mantivessem firmes e fortes, seriam colunas de fé, iriam sustentar, iriam fortalecer a doutrina de Cristo, né? Tinham que guardar tudo isso. Amém? E por fim, a última igreja. Apocalipse, capítulo 3, versículos 14 ao 22. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e nada tenho falta, e não sabeis que és um desgraçado e miserável e pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça que o Espírito diz às igrejas. A igreja que era morna e que ia ser vomitada. E uma das coisas que provocava mornidão na igreja de Laodiceia era a falta de conhecimento, né? Era a falta de querer desejar o ensino, de aprender, né? Muito rica, autossuficiente. Tinha na sua cidade a fábrica de lã, tinha na sua cidade a escola de medicina que produzia o colírio, né? E aqui Cristo dá uma ordem para ela comprar o colírio para que as escamas dos olhos caíssem, que eles passassem a ter visão espiritual, ter discernimento espiritual, ter entendimento das coisas de Deus. Que o que mais falta hoje em dia num crente morno, sem vida, é o entendimento. É ter entendimento, é ter discernimento, é que as escamas dos olhos caem, que entendam as coisas que procedem do Espírito. As riquezas materiais não são suficientes para nos salvar, pois a verdadeira riqueza é sermos purificados pelo fogo, pelo Espírito, é ser santificado por Deus, e este em Jesus. Não adianta tanta riqueza se não tivermos a garantia de vida eterna. Muita gente acha que a questão da bonança, da prosperidade é vida abundante. É questão de que Cristo está com ele, Deus está agindo, porque ele está sendo abençoado, financeiramente, etc. Não adianta nada disso se não tiver entendimento espiritual, se não tiver conhecimento, se as escamas dos olhos não caírem, se não tiver discernimento espiritual. E Deus dá ordem para que compre colírio, compre de Deus, e ele vai abrir os seus olhos e você vai entender as coisas concernentes ao Espírito. E o prêmio a essa igreja, que é muito interessante, vai sentar com Cristo no seu trono, vai ceiar com ele. Amém? Qual a igreja? Qual carta você mais gostou? Qual igreja você se identificou? Que lição você tirou para a sua vida? Que mudança, ou prática, ou atitude você vai passar a tomar? O que você vai passar a buscar? O que você mais achou interessante? Espera aí, eu vou buscar os 7 Espíritos de Deus para a minha vida. Espera aí, eu vou ter que ouvir, vou ter que pedir para o Senhor para me comprar esse colírio aí, para me poder entender as coisas do Espírito. Espera aí, eu não vou ficar como um Sardes e ser pega de surpresa. Vou ficar vivo.
Espera aí, eu vou continuar firme e constante mesmo na perseguição. Que tipo de igreja você é? Vamos nos colocar de pé, vamos orar ao Senhor. Quero agradecer a presença de vocês, né? E que o Espírito do Senhor possa estar trazendo esse entendimento, né, para as vossas vidas, que nos possamos nos posicionar em nome de Jesus. Pai querido,